Olá, meus amigos da Escola Até Aprovação, estamos aqui de volta para continuar o nosso estudo sobre as regras gerais do regime geral de previdência social. A gente já começamos a abordar a conceituação de beneficiários do regime geral de previdência social, já fizemos um panorama sobre quais são aquelas normas mais importantes, né, que a gente vai ter que se debruçar para poder entender essas regras gerais. Já dei para vocês mais ou menos um caminho aí de qual a fonte normativa ideal para se estudar hoje em dia, por conta das várias alterações que nós tivemos da reforma da Previdência, e por conta dessas alterações não terem sido ainda atualizadas em todo o regramento normativo previdenciário, isto é, a Lei 8.213 e 8.212, a gente acaba tendo que recorrer ao Decreto 3.048 de 99, que já passou por algumas alterações por decreto também, óbvio, o Decreto 10.410 de 2020, e é a fonte normativa que nos dá um pouco mais de segurança sobre o que nós temos hoje de válido para o regime geral de previdência social. Então eu tenho buscado ali todo o nosso caminho, né? E no início, agora das regras gerais, que depois de termos passado pela evolução histórica da Seguridade Social e pelos princípios, a gente está entendendo todas essas regras e começamos pelos beneficiários. Eu abordei com vocês já os segurados empregados, né? Eu cheguei a falar para vocês que existem duas grandes categorias de segurados, que são os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. E dentro dos segurados obrigatórios eu já mencionei para vocês que nós temos 5 espécies, né? Então, dois grupos, 2 nichos, vamos falar assim, obrigatórios e o segurado facultativo, que é apenas uma espécie, que está fora do grupo de obrigatórios, né, como o próprio nome já diz. E dentro do grande grupo de segurados obrigatórios, a gente tem aquelas 5 espécies de segurados. Aí a gente vai ter o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. A gente abordou muito bem já os segurados empregados, já fizemos isso, e aí a gente continua agora nos demais, que é empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e o segurado especial, e também a gente aborda o segurado facultativo, que ele também é uma espécie de segurado muito importante, né? Começando então pelos segurados empregados domésticos hoje, a gente busca a fonte normativa onde eles estão previstos, e a gente vai no Decreto 3.048, lá no artigo 9º, inciso 2º. É engraçado, assim, curioso perceber que todas essas espécies de segurados obrigatórios e os segurados facultativos, você vai encontrar a previsão normativa deles nos 3 diplomas principais: a Lei 8.212, a Lei 8.213 e o Decreto 3.048. E parece até que o nosso legislador e o Poder Executivo Federal realmente estava preocupado em delimitar muito bem essas espécies de segurados, e aí é praticamente uma repetição. E ainda se formos mais além, abaixo do Decreto 3.048 de 99, lá na Instrução Normativa 77 de 2015, também tem ali todo o rol, todas as espécies de segurados, as mesmas especificações, embora ali na IN 77 de 2015 a gente vá mais além ainda no detalhamento, né? Porque é para isso que serve uma instrução normativa, né? Abaixo do Decreto 3.048, que já é um regulamento, vem ainda outro regulamento no âmbito administrativo para esmiuçar ainda mais. Mas aí, todas essas espécies, e não é diferente com o segurado empregado doméstico, a gente vai ter 3 fontes normativas que são as mesmas, tá? Não tem nenhuma diferença. Eu volto a dizer que eu continuo me baseando no Decreto 3.048 para a gente ter uma segurança maior. Então, lá no decreto, no regulamento da Previdência Social, está no artigo 9º, inciso 2º. E a definição de empregado doméstico é aquele trabalhador que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal à pessoa ou família. Então, são vários elementos nucleares, né? E mais, além de prestar esse serviço de maneira contínua, subordinada, onerosa, a pessoa ou a uma família, essa prestação de serviço do empregado doméstico tem que ser no âmbito residencial dessa pessoa ou da família. E mais, precisa ser sem fins lucrativos. Essa é uma caracterização que, mais uma vez, vem da norma que regula o contrato de trabalho. A gente extrai, mais uma vez, essa conceituação
das normas trabalhistas. Nesse caso, entretanto, a gente não tem uma ampliação tão grande pela norma previdenciária em relação ao conceito trabalhista, tal como nós vimos no caso do empregado comum, né? Até porque a figura do empregado doméstico ela não tem maiores variações. Então, no artigo 9º, inciso 2º do Regulamento da Previdência Social, a gente tem a previsão dessa espécie, com esses elementos caracterizadores, tá? O que vai ser cobrado na sua prova, por exemplo? São essas questões peculiares aí da caracterização. E uma questão muito peculiar, que muita gente se engana, se confunde até hoje, até mesmo no dia a dia, né, na sua casa, na casa da sua família, é sobre a frequência de dias da semana diante da qual se caracteriza um contrato realmente de trabalho, de empregado doméstico, né? Porque nós temos, em tese, uma possibilidade de contratar alguém para trabalhar na nossa casa como sendo um empregado doméstico, efetivamente, um contrato de trabalho, onde você assina a carteira de trabalho dela ou dele, e você tem também a possibilidade de contratar um diarista. Né? Isso é muito comum. E qual que é o elemento diferenciador? É o elemento da frequência semanal, especialmente da frequência semanal. É claro que a gente tem a questão também de uma certa ali, subordinação, né? Mas os demais elementos são idênticos. Também tem que ser em fins residenciais, né, o diarista. Mas, no caso do empregado doméstico, ele precisa trabalhar por mais de 2 dias. Então, se você contratou um diarista ou uma diarista para te ajudar nas questões, nas lides da casa, né? Enfim, se você contratar até 2 dias na semana, você tem aí um contrato de diária, um diarista, uma diarista. Se você contratar essa pessoa por mais de 2 dias, ou seja, 3 dias, 4 dias, 5 dias por semana, você não tem mais um diarista, mas sim um empregado ou uma empregada doméstica. E se você não está assinando a carteira dessa pessoa, você está violando uma norma trabalhista, você pode sofrer uma reclamação trabalhista. Além disso, essa pessoa também está sofrendo um dano previdenciário, porque na medida em que você se torna empregador doméstico, você assume responsabilidade tributária sobre isso, de recolhimentos tributários, da contribuição previdenciária, cota patronal e cota empregado. Tudo isso em relação às contribuições previdenciárias, os salários de contribuição, enfim, as alíquotas, a gente vai ver mais para frente. Né? Mas já adianto que quem assume essa responsabilidade pela contribuição, recolhimento, pela retenção, na verdade, no pagamento do salário e posteriormente o recolhimento aos cofres do INSS, é o empregador. E o empregador doméstico também tem essa função. Hoje em dia, você faz isso pelo e-social, é uma forma eletrônica de você recolher. Né? Você não precisa comprar mais aquele carnezinho, aquele guia da Previdência Social, aquele carnezinho, recolher e pagar no banco. Você pode fazer tudo isso por meio da internet no e-social. Né? Basta cadastrar lá o empregado doméstico e o próprio sistema já gera o cálculo ali das contribuições mensais com base no salário que você cadastra. Né? Então, essa é a definição do empregado doméstico. E a pegadinha da prova certamente vai ser em cima desses dias. Né? Então, é por mais de 2 dias da semana. E o outro elemento que chama atenção também é a questão de ser em âmbito residencial e sem fins lucrativos. Tá? Lá na Lei 8.212, você vai encontrar uma definição praticamente idêntica no artigo 12, inciso 2. Então, Decreto 3.048, artigo 9º, inciso 2. Na Lei de Custeio, a Lei 8.212, é o artigo 12, inciso 2 também. O artigo, lá na Lei 8.213, é o artigo 11, inciso 2. Por coincidência, todos os diplomas indicam o inciso 2, só muda o artigo, né? O artigo do regulamento é o 9º. O artigo da Lei 8.213 é o artigo 11. O artigo da Lei 8.212 é o artigo 12. Mas a caracterização é mesmo. Eu só estou falando para você todas essas fontes, né? Só para você ter uma noção, porque se a gente falar só aqui que existe a fonte do Decreto 3.048, pode ser que você abra a Lei 8.212 ou a Lei 8.213 para estudar a lei seca, que é muito importante você fazer esse estudo também, e você se depare com uma outra conceituação, embora seja parecida, e você tenha um pouco de
preocupação, olha, o professor falou só do decreto 3.048, né? Mas não, tem também, mas não se preocupem tanto assim com as três, saibam apenas que elas existem e que elas têm uma conceituação praticamente idêntica. E a definição legal do contrato de trabalho doméstico veio lá da Lei Complementar 150 de 2015. Na época foi uma conquista legislativa muito comemorada pela categoria de trabalhadores, de empregados domésticos, né? Porque eles tiveram uma lei que tratou especificamente do contrato de trabalho deles, né? E no artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015 tem essa definição, que é a mesma definição lá das normas previdenciárias. Então, como eu disse, a norma previdenciária repete o conceito da norma trabalhista nesse caso também. O artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015 fala que ao empregado doméstico, essa lei se aplica ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada e onerosa, claro, tem que pagar, né, não pode ser gratuito, e pessoal. E a finalidade do contrato de empregado doméstico é não lucrativa. Não, né, o que significa isso? Que na sua casa você não está querendo gerar lucro, é a sua casa. Você não tem nenhuma organização de fatores de produção ali, você não está produzindo um serviço ou um bem. E essa prestação de serviço, repete a lei complementar 150, deve ser a pessoa ou a família no âmbito residencial por mais de 2 dias por semana. Tá? É importante também lembrar que na Lei Complementar 150 de 2015, não é na norma previdenciária, mas elas são cambiáveis, claro, são conectadas. No artigo 1º, o parágrafo único, tem uma vedação da contratação de menor de 18 anos para o trabalho de empregado doméstico. Isso não está lá na norma previdenciária. Consequentemente, isso implica um limite mínimo específico para o empregado doméstico. Então, como nós vamos ver mais adiante, a gente tem uma idade mínima de 16 anos para se filiar no regime geral. Mas tem algumas exceções. Essa é uma delas. Significa que, fazendo esse contato da norma previdenciária com a norma trabalhista, a categoria específica do empregado doméstico não tem, então, uma idade mínima de 16 anos para entrar no regime geral, mas sim de 18 anos. O parágrafo único lá do artigo 1º fala: é vedada a contratação de menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico, e aí menciona até uma convenção internacional que é muito lembrada no estudo de direito do trabalho, que é a Convenção 182 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é uma norma internacional, mas que tem também o seu influxo normativo aqui, inflexível, digamos, no nosso ordenamento. Então, essa convenção internacional que deu essa baliza de idade mínima de 18 anos, e aí a Lei Complementar 150 de 2015 repetiu no artigo 1º, parágrafo único. Consequentemente, no estudo na norma previdenciária, não podemos ter um trabalho de menor de 18 anos no empregado doméstico. Então, lá no regulamento da Previdência Social, quando a gente vai ler o artigo 18, parágrafo 2º, que fala assim, olha, a inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo, né, qualquer categoria de segurado, todas essas que nós já mencionamos aqui, obrigatórios e facultativos, exige a idade mínima de 16 anos. Então, esse artigo 18, parágrafo 2º do regulamento, ele tem que ser lido com base numa leitura sistemática. Se lá na Lei Complementar 150 de 2015 tem essa vedação, então está implícita essa ressalva aqui também no artigo 18, parágrafo 2º do Regulamento da Previdência Social. Mas eu quero lembrar a vocês, e aí vai aquela abertura de janela de estudo que faz vocês realmente ficarem na frente dos outros, né? Existe uma ação civil pública relacionada exatamente a essa temática de consideração de idade mínima, tá? Essa ação civil pública, eu vou falar um número para vocês aqui, vocês não necessariamente precisam mencioná-la na prova de vocês, numa prova dissertativa ou numa prova oral, mas é legal ter, tá? Ação civil pública número 503 16 17 dígito 51 de 2018. Basta isso, tá? É do Rio Grande do Sul, essa ação civil pública. Ela gerou uma portaria conjunta
lá no INSS, que é a portaria conjunta número 7, de 9 de abril de 2020. Então, está fazendo aí 2 anos essa portaria, né? E o que essa portaria diz? Ela veio para cumprir a ação civil pública. E o que essa ação civil pública determinou? No artigo 1º da portaria, está bem claro. A portaria veio, então, para estabelecer orientações para o cumprimento da sentença da ação civil pública, número tal, que eu falei para vocês, que determinou ao INSS que passe a aceitar para todos os fins o reconhecimento de direitos de benefícios e serviços previdenciários, né, de acordo com a categoria, exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade, tá? Exceto o segurado facultativo. Por que exceto o segurado facultativo? Porque, ora, não tem lógica, né? Se o segurado é facultativo, ele opta em se filiar quando ele quiser. Então, não tem lógica você falar que você quis se filiar como segurado facultativo com 10 anos de idade, com 11, 12, até porque, na verdade, a causa para considerar as idades inferiores a 16 anos, que é o objetivo dessa ação civil pública e, consequentemente, da portaria número 7, é o exercício de uma atividade remunerada anterior a 16 anos, antes dos 16 anos. Então, essa lógica se aplica aos segurados obrigatórios apenas, que exigem uma atividade remunerada para serem, então, considerados segurados obrigatórios, né? E aí, a gente tem, então, resumindo, a idade mínima lá no artigo 18, parágrafo 2º do regulamento, que é a partir de 16 anos, e lembrando que esse artigo repete, na verdade, uma norma constitucional que diz que o trabalho só é permitido a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14, né? Então a gente tem essa limitação a priorística, digamos assim, da norma constitucional e norma regulamentar. Mas, trazendo essa leitura da norma para a realidade social brasileira, essa ação civil pública não desconsiderou que, na prática, existem muitas situações em que menores de 16 anos trabalham. E aí, entendeu-se que, ora, não podemos interpretar a norma, que é uma norma de cunho protetivo, a princípio, de maneira prejudicial ao destinatário dela. Não faz sentido, né? Se ele trabalhou antes, então, poxa, pera lá, então vamos considerar isso, porque a ideia é proteger ele. Se ele já foi vítima de um trabalho relacionado, um trabalho infantil, ele não pode ter um prejuízo ainda maior do que o próprio trabalho infantil. Ou seja, vamos preservar os efeitos previdenciários desse trabalho. E aí, então, a gente tem essa norma priorística, temos que nos diz que é a idade a partir de 16 anos, temos aquelas exceções normativas pontuais, como essa, por exemplo, do empregado doméstico, que é a partir dos 18 anos, mas por trás disso tudo, saindo do cenário utópico e indo para a realidade, temos essa ação civil pública que considerou e determinou que o INSS considere, para qualquer segurado obrigatório, o trabalho exercido pelo menor de 16 anos. Então, se você tiver um empregado doméstico com 16, com 17, com 15 anos, e que ele comprove isso de alguma forma, por meio de um início de prova material mais prova testemunhal, ou mesmo que ele traga isso da esfera trabalhista, ele vai conseguir fazer com que esse trabalho, ainda que não tenha sido um trabalho lícito, gere efeitos previdenciários, tá? Então, olha que pulo do gato aí para a tua prova, né? A gente, então, encerra o segurado empregado doméstico e a gente volta agora no nosso próximo bloco para falar sobre o segurado trabalhador avulso. Vamos lá.